Oi, gente, tudo bom com vocês? Deixa eu ajeitar aqui. Vocês estão vendo, né, que hoje o vídeo não preciso nem dizer sobre o que é. Em segredo que te quero. Pois bem, no dia 20 de junho de 1971, estreia, segundo as palavras do narrador, o maior programa humorístico da TV mexicana, quiçá mundial, Chaves. Eu tenho aqui algumas histórias bem interessantes sobre o programa, acho que vocês vão gostar. Primeiro, quero que a fortuna que me brinda. Primeiro, há uma certa contradição sobre a data da estreia. Uns falam 21 de junho, outros falam 20 de julho. Há alguns ainda que falam 15 de abril, só que acontece. Como o programa foi ao ar num domingo, então a estreia ficou fixada em 20 de junho de 71. O programa surgiu meio porque o Rubem Aguirre, ele tinha recebido outras propostas e com isso ele deixou temporariamente o programa Chespirito. Tanto é que vocês percebem que em alguns episódios ele não aparece. Ele deixou o programa, então surgiu a ideia dele, Chavo del Ocho, ou o Menino do Oito. Mas por que o Menino do Oito? Então a gente pensa assim, é porque ele tem 8 anos e mora na casa 8. É basicamente, mas tem mais uma explicação. Tem o nome 8 porque era exibido no canal 8 do México, na TV TIM. Com a fusão da TV TIM com a Telesistema Mexicano, surge em 21 de março de 73, como eu falei no vídeo do Chapolin, a Televisa. Pois bem, vocês sabiam que, além do Professor Girafales, mais um personagem surgiu também no Los Super Reinos de la Mesa Quadrada? Sim, o personagem em questão que surgiu foi a Chiquinha, ou Chilindrina, como era muito chamada. Ela surgiu em um episódio onde o pai, na verdade, não era o Seu Madruga, e sim o Rubem Aguirre, que era o Professor Girafales. Foi uma sketch do programa que ela surgiu. Continuando. A primeira sketch se chama O Roupa Velha, de 71. Os primeiros personagens que aparecem são o Chaves, o Seu Madruga e a Chiquinha. Só que tem uma coisa bem curiosa. O Seu Madruga não mora na casa 72. Ele mora na casa 14. Sim, ele mora na casa 14 com a Chiquinha. Até então, o chão do estúdio era o chão da vila. E o cenário de fundo não tinha cenário. A casa não tinha cenário antigamente. Era um cenário bem precário. Outra diferença é o modo com que o Chaves chora. Ele não é acostumado com pipi, 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 então. Nesse, quando ele apanha, ele chora meio que aos berros. É um choro bem totalmente diferente, depois que foi aperfeiçoando. E o personagem que interpreta o Roupa Velha é o José Luis Fernandes. Continuando, né? Pois bem, aí agora que a coisa começa a melhorar. Alguns episódios possuem remakes. Por exemplo, aquele episódio do Desjejum do Chaves, onde termina com a Dona Florinda apanhando e tal, ele tem uma versão anterior de 1973, assim como o episódio do Festival da Boa Vizinhança. Só que o Festival da Boa Vizinhança tem outro nome, que no caso seria Quem Canta Seus Males Espanca, né? Nem espanta, espanca, porque termina todo mundo brigando no final, né? E é nesse sketch que tem a primeira aparição do Kiko e da Dona Florinda. Na história, a Dona Florinda é uma
viúva de um marinheiro que foi morar na vila com filho porque o nível dela meio que dá uma baixada, né? Mas uma coisa bem interessante. Todo mundo reparou num episódio, acho que era panquecas pra dentro, barriga pra fora, que a Chiquinha parece meio barriguda depois de comer panquecas. Mas tem uma explicação pra isso. É que nessa época ela estava grávida. Ela teve a filha, a Verônica, e ela teve que se ausentar durante um ano. Que a justificativa encontrada foi que ela fosse morar com umas tias. Na dublagem original, na versão original, as tias moravam em Celaya, estado de Guanajuato, lá no México. Para nossa adaptação aqui no Brasil, Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? Foi onde que a dupla Chaves e Kiko se tornou um grande sucesso. O Kiko ganhou mais espaço. Episódios onde precisava de uma outra criança, surgiram outros personagens. Foram criados então o personagem Nhonho, o Godinez, que tem uma aparição assim mais ou menos, a Pops, que seria no caso uma prima do Kiko, e um quarto personagem que foi a Malixa. A Malixa, ela seria uma afilhada do Seu Madruga, vivida pela Maria Luísa Alcalá. Mais pra frente eu vou explicar, falar mais algumas coisas. Só que a Malixa durou apenas 2 episódios. A Pops, ela meio que desapareceu depois de um tempo, porque como a Pops ela é meio errado, o que eles fizeram? Muitos pais estavam reclamando que as crianças estavam aprendendo a falar errado, então eles meio que tiraram a Pops de cena por algum tempo. Mas depois ela foi voltando em outros episódios. Uma outra coisa bem interessante é sobre o programa, o quadro, um episódio especial, o Festival da Burrice. Todo mundo lembra de uma personagem chamada Elizabeth que é citada num episódio em que o Kiko comprou uma estrelinha do Chaves, que Chaves tinha roubado a estrelinha de uma outra menina chamada Elizabeth. Pois essa personagem aparece no episódio Festival da Burrice. Ela é uma garota assim, feinha, não muito bonita, mas muito inteligente. Onde uma pergunta uma pergunta muito besta, quem acertou foi o Seu Madruga. Sabe o que acontece? Esse episódio é de 1974. O cenário da escola é totalmente diferente do cenário que nós vimos futuramente. Pois bem, tem uma dúvida que todo mundo tem. Essa dúvida eu acho que a grande maioria tem essa dúvida, que é: por que em diversos episódios entre 1974 e 1977 a Angelina Fernandes não aparece? Nem ela, nem o professor Girafales, que era o Rubem Aguirre, nem o Edgar Vivar. Tem uma explicação bem simples. A Televisa, nessa época, ela estava exibindo a novela Mundo de Juguete, que era uma novela infantil. A Angelina Fernandes, ela tinha um papel fixo na novela, e o Rubem Aguirre e o Edgar Vivar também apareciam. Só que teve um problema. A novela durou mais de 2 anos no ar. Ela teve um total de 605 capítulos. A segunda novela mais longa do México. Pra vocês terem uma ideia. A segunda novela mais longa do México. Não igual as novelas na Inglaterra, que já tem que quase 60 anos. Acho que eles estão esperando a Rainha Elizabeth bater as botas para a novela acabar. Não. Continuando. Eu vou falar aqui de alguns episódios emblemáticos. Por exemplo, já falei do Desejo do Chaves, que tem uma outra versão. Já falei do Festival da Boa Vizinhança. Agora tem um episódio que eu acho que é assim, bem emblemático. Esse episódio é bem emblemático, acho que muita gente se lembra, que é o episódio de Acapulco. O episódio de Acapulco foi assim, foi gravado o Chapolin e o Chaves nesse hotel.
foi uma espécie de, digamos, merchandising que foi feita, né? Foi um merchandising onde todo o elenco foi em troca da divulgação do hotel. Esse hotel ainda existe e, curiosamente, quem esteve nesse hotel recentemente foi o Lucas Lira. Tem uns vídeos dele em Acapulco. Depois vocês vão no canal dele e assistem, porque olha, ficou legal. O famoso quarto onde o Seu Madruga, o Seu Barriga e o Chaves ficam é o quarto 1027. E sobre o tal produto de limpar prata que a Chiquinha teria comprado por ter pego uma nota de 100 pesos, não lembro quanto que foi, do Seu Madruga. O produto existe, é o limpador de prata Silvo, que é, por incrível que pareça, acho que eu tinha aqui em casa, só não lembro preparar. Esse produto ainda existe, viu? Mas vamos continuar. Continuando, vamos lá. Aqui, vocês não sabem, mas eu fiz 2 roteiros totalmente diferentes. Vamos lá. Tem as fotos aqui, eu vou depois deixar todos os links que eu usei para a pesquisa na descrição do vídeo para vocês irem lá e dar uma conferida. Que às vezes pode ser que falta alguma coisa. Achei o nome da atriz que interpretava a Elizabeth. É Marta Zavaleta. E a personagem Cândida era vivida pela Angela Holden. Continuando. Há um episódio chamado Epidemia de Gripe, um episódio de 1975, e um trecho dele é utilizado na vinheta de abertura do Chaves até mais ou menos 1977. Continuando, eu vou dar aqui alguns nomes de alguns narradores. Jorge Gutierrez Amora, Gabriel Fernandes e Rubem Aguirre. Para quem não sabe, sim, o Rubem Aguirre narrou alguns episódios. O Gabriel Fernandes, que foi o terceiro narrador, ele é marido da Maria Antonieta de las Nieves, da Chiquinha. Continuando aqui, uma coisa bem interessante. O retorno da Chiquinha foi caracterizado num episódio chamado Chiquinha, o Terror do Cortiço. Eu esqueci de falar o nome do episódio. Aí muda a entrada da vila totalmente. O piso especial, como eu falei, que depois aparece. Continuando. A escolinha do professor Girafales começa a ganhar um pouco mais de presença, como eu falei. E tem uma outra coisa bem interessante. Em 1978, no último episódio da temporada, chamado A Escolinha do Professor Girafales, esse marca a última aparição do Kiko como ator da série. Muita gente acha que ele saiu no episódio de Acapulco, que a música Boa Noite Vizinhança era em homenagem a ele. Nananana. O episódio de Acapulco, a saga de Acapulco, foi gravado em 1977 para ir ao ar na temporada de 78. Ou seja, os episódios eram gravados com uma bela frente. Então, o que acontece? O último episódio em questão do Kiko foi a escolinha do professor Girafales numa aula sobre primeiros socorros. Já na temporada de 1979, no episódio Vamos ao Cinema, ele já não aparece. O nome dele não é citado, é dito apenas... A dona Florinda refere-se a ele apenas como meu filho, dizendo que ele foi embora, que ele foi morar com a madrinha rica. Na verdade, o que acontece? O Carlos Villagrán, ele foi trabalhar na Venezuela. Tanto é que depois ele levou o personagem para a Venezuela. Continuando. O último episódio em que o Seu Madruga aparece, porque logo depois também ele se retira da série, foi o episódio do Peludinho. Daqui do um episódio que o Chaves interpreta um cachorrinho. Onde a Chiquinha faz o Chaves de cachorro. Esse foi o último episódio do Seu Madruga.
quando em 1º de janeiro de 1980 vai ao ar o último episódio do Chaves como programa independente, que foi antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada. Até então já tinha surgido o personagem Jaiminha, vivido pelo Raul Padilha. Mas interessante, até então o Raul Padilha, ele era o quê? Ele era um ator de novelas. Ele basicamente fazia novelas, mas ele já apareceu em alguns episódios do Chapolin e do Chaves. Mas olha só uma coisa bem interessante. Todo mundo conhece o famoso, o antológico episódio Um Astro Cai na Vila. Vocês sabiam que esse episódio tem 2 versões? Pois é. A versão mais conhecida aqui no Brasil é a com o ator Héctor Bonilha. Mas até aí tem uma explicação. Ele apareceu no Chaves promovendo a novela que ele era protagonista, que era Viviana, que aqui no Brasil foi exibida também, pelo SBT. Ele estava fazendo a promoção dessa novela. Na segunda versão, que foi ao ar em 1985, 86, por aí, o ator que apareceu nesta versão foi o Rogelio Guerra. Esse ator já é falecido, ele faleceu no ano passado, que estava com Alzheimer, uma história bem triste. Ele que faz a participação nesse episódio, mas aí ele estava promovendo uma outra telenovela chamada Viver um Pouco. Mas olha que interessante. Alguns atores que apareceram no Chaves e no Chespirito, eles estavam promovendo suas novelas. Olha que interessante. Eu vou até ler aqui. Há um episódio na escola onde aparece uma aluna que ela responde uma pergunta e depois ela diz: professor, posso ir ao banheiro? E ela desaparece. Essa atriz é a Angélica Maria. O que acontece? Ela estava promovendo a novela onde ela era protagonista, uma novela chamada Yara, onde ela era uma índia. Ela só responde a pergunta e desaparece. Acho que era combinado, ou seja, é uma personagem que existe mesmo. O Héctor Bonilha, como eu falei, que ele aparece com eles assistindo a novela, que ele aparece, depois todo mundo fica, sim, te perdoa. Pois é. Ele promovendo a novela Viviana, como eu falei, o Rogelio Guerra promovendo a novela Viver um Pouco. Só que aí o que acontece? Quando o Chespirito se tornou um programa onde reunia várias esquetes, em 1994, na esquete do Chompiras, quem aparece no Hotel Buena Vista? O ator Eduardo Palomo. Ele tá promovendo a novela Coração Selvagem, onde ele era o protagonista, o João do Diabo. E o que Rogelio Guerra e Eduardo Palomo têm em comum? Os dois já faleceram. O Eduardo Palomo morreu muito jovem, ele morreu com 41 anos, que ele sofreu um infarto enquanto já estava com os amigos em Los Angeles. Angélica Maria é conhecida como a namorada do México. E o Héctor Bonilha hoje é diretor de novelas da Televisa. Ele até dirigiu a novela chamada Meu Marido Tem Família, que eu assisti mais ou menos. Voltando. Em 1980, após o término do Chaves como um seriado independente, surgiu o programa o que acontece? Volta o programa Chespirito, reunindo os personagens criados pelo Roberto Gomes Bolanhos. É onde o Chaves volta agora como esquete do programa junto com o Chapolin. Em 1981, ocorre um breve retorno do Ramon Valdez, mas depois ele sai por motivos de saúde. Quem se torna um dos atores do elenco é Roberto Gomes Fernandes. Para quem não sabe, ele é o filho do Chespirito. Isso foi meio que falado no vídeo do Chapolin, né? Esse vídeo vai ficar comprido, mas eu tenho que falar. E aí acontecem algumas coisas. Para quem não sabe, em 1985, no dia 19 de setembro, houve o grande terremoto no México, onde várias pessoas morreram algumas pessoas famosas. Morreu um astro do rock lá, o Rock Drigo. E
o que aconteceu com isso? O estúdio onde era gravado Chaves, que era o Fórum 5, ficou destruído. Então, as gravações passaram a ser no Fórum 4. O Raul Padilha perdeu a casa, ele teve a casa destruída, os amigos do elenco se reuniram para ajudá-lo. Mas tem uma outra coisa bem também que aconteceu também, foi o que houve. A Televisa ficou fora do ar nesse dia durante várias horas. Então, quem estava fazendo a cobertura do que aconteceu? O Imevision, que hoje é a TV Azteca, né? Como já foi falado. Em 1984, dentro do programa do Bozo, ocorre o quê? A estreia do Chaves aqui no Brasil. Acho que se você deve estar pensando assim, não preciso de mais nada, posso exibir Chaves por toda a vida. E pode mesmo, porque olha, um humor tão saudável, mas um humor tão legal, que vale a pena ser exibido assim o resto da vida. É um programa assim com um humor bem engraçado. E vocês sabiam que chegou a ser exibido Chaves no horário nobre? Sim, o Chaves chegou a ser exibido às 9 da noite. Eu acho que eu cheguei a pegar essa época, embora não me lembre porque eu era muito pequena. Mas acho que teve isso, o Chaves era exibido às 9 da noite. Continuando uma coisa, outra curiosidade. O restaurante, ele se tornou, assim, como é que fala? Um cenário alternativo à vila, porque a vila, depois de um tempo, pouco começou a aparecer. A vila durou até 1990, o mesmo caso do restaurante. Como os personagens já estavam bem mais velhos, alguns já tinham engordado, o que eles fizeram? Passaram a criar os episódios na escola. Em 1992 vai ao ar o último episódio do Chaves na fase Chespirito, que foi aulas de inglês. Até então, alguns atores já... havia ainda alguns atores vivos. E o que acontece? O Chaves, ele teria um final alternativo. Um final que pouca gente sabe. O pessoal fala assim, essa história do final alternativo é verdade? É verdade. O que acontece? No final alternativo, o Chaves morreria atropelado salvando uma criança. Só que os filhos do Chespirito falaram, não pai, não faz isso, senão as crianças vão imitar. Ele mudou de ideia e foi o final oficial na escola com o episódio Aulas de Inglês. Mas tem um outro mistério aqui que muita gente fica... Esse episódio existe? Esse episódio não existe? Que não sei o quê? O episódio em questão existe. Mas ninguém sabe se a exibição dele foi real. Em 19 de março de 91, aqui no Brasil, houve uma enchente nos estúdios dos telejornais do SBT. Neste dia, não dava para poder fazer o telejornal, porque afetou muito o estúdio. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram outros programas no ar. E há pessoas que dizem ter visto um episódio chamado O Revolvinho do Chaves. Esse episódio tem um certo mistério. Até então, todo mundo acha que esse episódio foi ao ar. Ninguém sabe se foi mesmo. Eu, particularmente, não tenho memória desse episódio. E dizem que nesse episódio o Chaves aparece com uma camiseta mais justa, uma calça azul, e ele está segurando um revólver de plástico ou de água, cuja cor era laranja. Seria um episódio bem antigo. Bom, deixa eu explicar sobre esse episódio. E dizem que o seu barriga parece de cavanhaque. Vamos lá que eu vou explicar. O episódio em si existe. O nome do episódio é As Bombinhas da Chiquinha. Ele é de 1972. Agora, se ele foi exibido aqui no Brasil, é um mistério. Só que tem um detalhe. Disseram, mas a cor estava muito antiga, então devia ser preto e branco. Não. O Chaves não tem episódio em preto e branco. Sabe por quê? Porque as cores no México surgiram em 1965. Responsabilidade que quem implantou esse sistema de cores de televisão colorida no México? O senhor Guillermo González Camarena, o GC. Tanto que o Canal 5 da Televisa criou um personagem, o Gato GC, em homenagem ao senhor González Camarena.
Ele morreu em 1965 em um acidente de trânsito, o Sr. Camarena, e o Canal 5 ficou fora do ar. Pois bem, o tal episódio existe, chama-se Bombinhas da Chiquinha, porém ninguém sabe se esse episódio foi ao ar ou não. E a cor da roupa do Chaves era as primeiras cores das roupas que ele realmente usava antes da TV TIM e a Telesistema Mexicano se fundirem e criar a Televisa, que até hoje existe, a líder de audiência no México, teve um período de crise ano passado, mas já voltou a ser o que era antes. Imbatível. Aqui, eu tive que fazer uma lista aqui, eu vou ler pra vocês todos os personagens e atores que já faleceram, a data de falecimento e a causa mortes. Vamos lá, porque olha, como eu falei, são apenas 4 atores do elenco principal que estão vivos. Mas quais os que morreram? Vamos lá. O primeiro ator a morrer foi o Ramon Valdez, nosso querido Seu Madruga, que morreu no dia 9 de agosto de 88, vítima de câncer de estômago, aos 64 anos. Logo em sequência, veio Raul Padilha, o Jaiminho Carteiro, que daqui a pouco tem uma curiosidade sobre ele bem legal, que morreu no dia 3 de fevereiro de 1994, aos 75 anos, vítima de diabetes. Ô, doença, viu? Praticamente na sequência, pouco menos de 2 meses depois, Angelines Fernandes também falece, vítima de câncer de pulmão, aos 71 anos. A data da morte, 25 de março de 94. Em 21 de novembro de 99, vítima de infarto, aos 69 anos, falece Horácio Gomes Bolanhos, Hugo Diniz. Desde então ficou vários anos sem ter uma perda muito grande, até que ocorre o maior baque de todos os tempos, em 28 de novembro de 2014. Aos 85 anos, e durante uma exibição do Chaves aqui no Brasil, parte o nosso querido Chespirito, vítima de problemas cardíacos e provavelmente também de mal de Parkinson, que ele estava sofrendo já há alguns anos. Ele estava morando em Cancún porque o nível do mar era um pouco mais baixo e ele estava com problemas também respiratórios. Menos de um ano depois, o Dom Romão, o primo do Seu Madruga, Herman Robles, morre aos 86 anos, vítima de doença pulmonar obstrutiva crônica, ADPOC. Minha avó tem essa doença, é terrível, gente, vocês não têm ideia. Lembra que eu falei da Malixa, da Maria Luísa Alcalá? Pois bem, ela foi a próxima do elenco a morrer. No dia 21 de fevereiro de 2016, curiosamente o mesmo dia do aniversário do Chespirito. Ela morre aos 72 anos, vítima de causas naturais. E praticamente na sequência, no dia 17 de junho de 2016, uma pneumonia tira a vida do nosso querido professor Girafales, o Rubem Aguirre, 2 dias após completar 82 anos. Na época que eu trabalhava com a minha página de novelas mexicanas, eu lembro que eu fiz a cobertura da morte dele e fiz também uma homenagem para ele no aniversário dele. Tanto é que eu postei um vídeo dele e do Chespirito cantando a música do episódio da saga de Julião e Romieta, né? Os dois juntos, tocando violão e cantando, e o Kiko dançando. Bem engraçado. Recentemente houveram mais 2 perdas. Olivia Leiva, a primeira tia Glória, morreu de câncer aos 73 anos no dia 16 de fevereiro de 2019. E a mais recente, no dia 5 de março, foi a do Abraham Stavans. Para quem não conhece, ele é o dono do parque. Ele que é o seu fumado, lá seu defumado, seu furtado, que já falei errado. E um cliente do restaurante. Ele morreu aos 86 anos e a causa não foi divulgada. O Chaves até hoje segue sendo exibido em pelo menos 50 países. No total, foi exibido em 90. O único país da América Latina que não o exibiu foi Cuba. Cuba foi o único país até hoje que não exibiu Chaves. Em 2006 até 2014, houve o seriado em desenho animado. A Chiquinha não aparece por motivos judiciais. Por quê? A Chiquinha
a Maria Antonieta de las Nieves hoje, ela é a dona dos direitos do personagem. Porque o Chespirito não os renovou, né? Então, ela agora pode usar. Mas por isso ela não aparece no seriado. Bom, gente. É isso. O vídeo ficou bem comprido mesmo, porque a história do Chaves é bem grande. Lembrando novamente pra vocês, vídeos quartas, quintas e sábados às 8 da noite. Este em questão vai sair mais cedo, porque feriado na quinta-feira, este vídeo vai sair à 1 da tarde, bem mais cedo. Mais uma outra coisa que eu quero perguntar pra vocês. Qual o seu personagem favorito do Chaves? Todo mundo tem um personagem favorito. O meu, particularmente, é o Professor Girafales. E o seu, qual que é? Deixa aqui embaixo que eu vou querer saber, viu? Então, gente, beijo pra todo mundo e...